Olá, bem-vindos à nossa análise de hoje. Nós somos da Carbon File, o podcast da Carbon Business School, que é a escola de negócios focada em mercado de crédito de carbono e finanças regenerativas. Hoje, a gente tem aqui um material bem interessante que mapeia a evolução, sabe? E principalmente as oportunidades que estão surgindo no mercado de carbono, com um foco especial no Brasil. A nossa fonte principal é uma análise que acompanha a jornada desse mercado, desde lá do começo, que foi meio complicado, até o que parece ser um ponto-chave agora. Exato. É uma análise que, nos ajuda a entender como um conceito que começou quase uma ideia distante, talvez até meio utópica para alguns, né? Tá se transformando numa peça bem complexa e, eu diria, cada vez mais central nas finanças globais. Principalmente com a urgência da crise climática, né? Que tá aí. No fundo, é uma história sobre mudança de perspectiva. A gente saiu da negação, foi para a responsabilidade e agora está olhando para a oportunidade econômica mesmo. Ok, então vamos desempacotar isso. A nossa missão aqui é tentar decifrar essa transformação toda e entender o que ela significa de verdade na prática. Especialmente para o Brasil, que parece ter um potencial enorme nisso, né? O material começa descrevendo o mercado voluntário de carbono de um jeito interessante. Fala que ele está, atingindo a maioridade, mas depois de uma jornada longa e, vamos combinar, bem turbulenta. A expressão que usam é que está deixando para trás os dias de Velho Oeste. O que seria isso exatamente? Olha, essa metáfora do Velho Oeste é boa. Captura bem a fase inicial, sabe? Um período com pouca regra clara, muita experimentação e, infelizmente, uma qualidade geral, bem questionável dos créditos que eram negociados lá atrás. A fonte até fala num pecado original desse mercado. A primeira era foi dominada por uma oferta gigante de créditos muito, muito baratos. Baratos, mas que na prática, muitas vezes não entregavam o que prometiam, né? Em termos de redução real de emissões. Era quase uma formalidade. Tipo uma compra de indulgência climática. Precisamente. Eram créditos de projetos onde a adicionalidade era duvidosa. Ou seja, a gente não podia garantir que a redução só aconteceu por causa do dinheiro do crédito, sabe? Ou então a permanência do carbono fora da atmosfera era incerta. O resultado disso foi, claro, uma crise de confiança. Mas por que essa fama ruim inicial durou tanto tempo? Demorou para o mercado tentar se livrar dessa imagem, né? Demorou, porque essa percepção de baixa qualidade, de falta de integridade, criou um estigma muito forte. Isso solidificou a ideia, principalmente entre os críticos, de que crédito de carbono era basicamente greenwashing, uma licença para poluir, né, que deixava as empresas continuarem fazendo de sempre, só comprando um certificado baratinho para melhorar a imagem. Superar essa desconfiança, que ficou bem arraigada, é um desafio que o mercado ainda carrega. E explica muito do movimento que a gente vê hoje. Entendi. E aí a gente chega no ponto que o material diz que é realmente interessante. Uma nova fase, que surge justamente como uma reação a essa crise toda de credibilidade. A gente entra na era da fuga para a qualidade. Parece uma virada de chave importante. É, sem dúvida. É uma mudança bem significativa. Essa fuga para a qualidade quer dizer que os compradores, as empresas, os investidores, eles estão muito mais sofisticados. Mais exigentes. Não basta mais qualquer certificado. A demanda agora é por impacto real, comprovado, auditável. Eles querem ter certeza que cada dólar investido vira uma tonelada de CO2 que de fato não foi para a atmosfera ou foi retirada dela. E como essa exigência por qualidade aparece na prática? O que mudou, concretamente no dia a dia do mercado? O fascinante aqui é como essa pressão por qualidade está puxando inovações importantes. O material destaca, por exemplo, o avanço do MRV digital. MRV digital. Monitoramento, relato e verificação digitais. Isso. O uso de tecnologia tipo sensoriamento remoto, satélite, inteligência artificial para acompanhar os projetos e medir os resultados de um jeito mais preciso, mais transparente e, idealmente, mais barato e rápido também. Isso ajuda a tirar um pouco da subjetividade ou da margem para erro que talvez existisse antes nos métodos mais antigos de verificação. A promessa é essa.
tornar o processo mais objetivo, sabe? Baseado em dados mesmo e menos dependente daquelas verificações pontuais em campo, que podem ser caras, complexas, ainda mais em projetos em lugares remotos. Além disso, a gente nota uma preferência bem clara e crescente por créditos de remoção de carbono, e com alta integridade. Remoção. Ah, entendi. Projetos que tiram mesmo o CO2 que já está lá na atmosfera, tipo reflorestamento ou aquelas tecnologias de captura direta de ar, diferente dos projetos que só evitam novas emissões, né? Como trocar energia suja por limpa. Por que essa preferência pela remoção? Porque a ciência do clima está cada vez mais clara, né? Não basta só zerar as novas emissões. A gente precisa tirar o excesso de CO2 que já acumulamos. Então, os projetos de remoção são vistos como tendo um impacto climático mais direto, mais adicional, digamos assim. Representa um nível mais alto de ambição. E o mercado está começando a precificar isso. E a alta integridade aqui significa garantir que essa remoção seja duradoura, que o carbono fique estocado por décadas, séculos, e que o projeto não cause outros problemas ambientais ou sociais, claro. Entendi. Mais qualidade, mais tecnologia, foco em remoção, parece um cenário bem promissor. Mas o material também aponta um porém, um desafio grande que paira sobre tudo isso. Sim, e esse talvez seja o ponto central que vai definir o sucesso, ou não, do mercado voluntário nos próximos anos, olhando para 2025 e além, segundo essa análise. O grande desafio é a escala. Para esse mercado sair do nicho e virar um instrumento realmente relevante contra a crise climática, e para ele se consolidar como uma classe de ativo financeiro séria, ele precisa crescer. E muito. Sair da casa dos poucos bilhões de dólares por ano para algo muito maior. Centenas de bilhões, trilhões talvez, que é o que dizem que precisa para financiar a transição. É uma ambição enorme, isso é realista? É uma necessidade, na verdade. Para atrair o capital institucional pesado, fundo de pensão, seguradora, grande banco de investimento, o mercado precisa ter volume, liquidez. Liquidez, a capacidade de comprar e vender fácil, né? Isso. E claro, a confiança que vem dessa qualidade que a gente falou. Hoje, o mercado ainda é pequeno demais, muito fragmentado para esses grandes jogadores. Então, a escala não é só ambição, é pré-requisito para que o mercado cumpra o potencial dele. Superar essa barreira é o próximo grande obstáculo. E o Brasil? Onde a gente entra nessa história toda? O material parece bem otimista, fala que o país tem o maior potencial do mundo como fornecedor de créditos baseados na natureza. Se o mundo está nessa fuga para a qualidade, isso devia ser uma notícia ótima para nós, certo? Em teoria, sim. O raciocínio é direto. Se a demanda global está buscando crédito de alta qualidade, com impacto real, verificável, e o Brasil tem esse potencial imenso para gerar esses créditos, especialmente com conservação e restauração dos nossos biomas, a Amazônia com o REDD+ é o exemplo óbvio. Então, nossos créditos deveriam valer mais. A preservação poderia, finalmente, competir de igual para igual, economicamente falando, com as atividades que degradam. Isso significaria tornar a floresta em pé mais lucrativa do que derrubada? Nossa, é um conceito poderoso mesmo. Exatamente. A oportunidade é gigante, o potencial natural é inegável. Mas, e esse é um mais bem importante, que a fonte destaca, para transformar esse potencial em realidade, o Brasil precisa agir, de forma estratégica, consistente. Não basta ter a natureza, entende? Precisa construir infraestrutura de mercado e a governança que geram confiança. E o que seria essa estrutura? O que o texto sugere como passos concretos que o Brasil precisa dar? A análise aponta muito forte para a necessidade de ter um mercado regulado de carbono robusto aqui no Brasil. Um sistema nacional, sabe? Com regras claras, padrões altos de qualidade, alinhados com as melhores práticas internacionais. E, fundamentalmente, um mecanismo que garanta a integridade desses créditos. Poderia ser tipo um selo de qualidade brasileiro que seja reconhecido lá fora. E o que esse selo precisaria garantir na prática? Precisaria assegurar critérios técnicos essenciais. Por exemplo, a adicionalidade, que é a prova de que a redução ou remoção só rolou por causa do dinheiro do projeto. Não ia acontecer de qualquer jeito. Outro ponto-chave é a permanência. Garantir que o carbono fique fora da atmosfera pelo tempo prometido, idealmente décadas, séculos. E, claro,
monitoramento e verificação rigorosos. Isso daria a segurança que o comprador, o investidor internacional, precisa para apostar no mercado brasileiro. Então seria menos sobre o mercado voluntário que a gente tem hoje, onde cada empresa compra por conta própria, e mais sobre um sistema que impõe obrigações para alguns setores. Isso criaria uma demanda mais estável, mais previsível. Exato. Um mercado regulado, como o que está sendo discutido no Brasil, geralmente define metas de redução para setores específicos da economia. E eles podem cumprir parte disso comprando créditos. Isso cria uma demanda obrigatória, né? Ajuda da escala e previsibilidade para o mercado, complementando o voluntário. Mas essa ideia de mercado regulado, com padrões rigorosos, selo nacional, não corre o risco de ser complexo demais ou de criar barreiras? A gente sabe que o Brasil historicamente tem desafios para implementar políticas ambientais complexas e na governança também. O que faria a gente acreditar que dessa vez seria diferente? E como garantir que projetos menores, talvez de comunidades, não fiquem de fora por causa de exigências muito caras? Essa é uma preocupação super válida, um ponto de debate crucial. A análise não ignora isso, não. Para implementar bem, vai exigir capacidade técnica, vontade política, transparência e jeito para evitar burocracia demais. E sim, é fundamental desenhar o sistema para incluir diferentes tipos de projeto, talvez com apoio ou simplificação para iniciativas menores ou de comunidades tradicionais que cuidam de muitas florestas. Reconhecer esses desafios é o primeiro passo, mas a fonte argumenta que o custo de não fazer nada, de perder essa janela de oportunidade, seria muito maior. A pressão global e a própria demanda do setor privado brasileiro por regras claras podem ser um motor para a gente superar esses obstáculos históricos. Além da regulação, o que mais essa sofisticação do mercado pode trazer para o Brasil? Tem outras oportunidades aí? Abre um leque enorme em toda uma cadeia de valor associada. A fonte menciona, por exemplo, o crescimento das Green Techs, empresas de tecnologia focadas em soluções para o mercado de carbono, tipo desenvolvimento de metodologias, plataformas de MRV digital usando satélite, drone, IoT, até blockchain para rastrear tudo. Nossa, tecnologia de ponta aplicada na conservação? Interessante. Exato. E também toda a área de serviços financeiros especializados, gestoras de ativos focadas em portfólios de carbono, consultorias para estruturar projetos, assessoria jurídica, tributária para essas transações que são complexas, certificadoras, auditores. É uma nova economia verde mesmo, que precisa de conhecimento, de tecnologia e que pode florescer aqui. A oportunidade não é só vender o crédito, é toda essa orquestra que o mercado precisa para funcionar bem. Quase contra a vontade inicial dele, né? Pela pressão da crise climática e pela desconfiança que ele mesmo criou lá atrás. Parece que está deixando de ser só aquele lugar onde as empresas iam para compensar a culpa, digamos assim. Para tentar ser um mercado sofisticado de investimento de impacto. Um ambiente onde o capital busca não só retorno financeiro, mas resultado ambiental, mensurável, verificável, adicional. A análise é clara. A era do vale-tudo, do crédito de baixa qualidade a preço de banana, está com os dias contados. Acabou ou está ficando inviável rapidamente. E a gente entra numa fase definida pela busca por transparência radical, pela tecnologia como ferramenta para validar as coisas e por essa corrida meio desesperada por escala, para que esse mecanismo financeiro tenha de fato um impacto relevante no clima global. Essa é uma leitura bem precisa. E o interessante é que essa evolução vai além do próprio mercado de carbono, sabe? Ela reflete, segundo a análise, uma mudança mais profunda na relação entre o sistema financeiro global e os desafios socioambientais. A gente vê um movimento ainda que desigual entre os setores que vai além da simples compensação ou da filantropia. É o capital começando a precificar para valer o risco climático. E, ao mesmo tempo, enxergando a oportunidade econômica na transição para uma economia de baixo carbono. É a busca por criar valor de forma integrada, onde sucesso financeiro e impacto positivo não são opostos. E para o Brasil, né? Que está no meio desse turbilhão global, a possibilidade de não ser só um espectador, mas um protagonista dessa nova economia verde parece mais real do que nunca. Mas depende, crucialmente, da gente aprender com os erros do passado e construir as pontes,
as regulatórias, tecnológicas, financeiras para o futuro. Sem dúvida. O potencial bruto está aí, estampado nos nossos biomas. Mas a execução, a capacidade de transformar esse potencial em ativos confiáveis, de alta qualidade para o mercado global, isso vai ser o fator determinante. A janela de oportunidade para o Brasil se consolidar como líder nisso está aberta agora, mas ela não vai ficar aberta para sempre, né? Uma transformação e tanto, com implicações que vão muito além das planilhas financeiras. Toca na economia real, no futuro do nosso meio ambiente e até na forma como a gente enxerga o valor da natureza. Muita coisa para a gente acompanhar. Certamente. A trajetória futura desse mercado, como a questão crítica da escala vai ser resolvida e a resposta estratégica, regulatória do Brasil a essa situação, tudo isso vai ser definidor nos próximos anos. A interação entre o mercado voluntário global e os mercados regulados nacionais, como o brasileiro, também vai ser um ponto-chave para a gente observar. Fica então uma provocação final para o pessoal que está ouvindo a gente, inspirada nessa análise. O que acontece de verdade na prática quando o valor econômico de manter uma floresta em pé, usando mecanismos como créditos de carbono de alta qualidade, começa a superar de forma consistente o lucro imediato de destruir essa floresta? Será que a gente está chegando perto de conseguir finalmente alinhar os incentivos econômicos com a preservação ambiental em larga escala? Essa talvez a pergunta de muitos trilhões de dólares que está por trás de todo esse esforço. Responder isso na prática é o grande desafio. E a grande promessa também. E para mais conteúdos sobre o mercado de crédito de carbono e finanças regenerativas, siga a Carbon Fi para se manter sempre atualizado.